Oi pessoal, sou Bruna Spijac e este é o canal Aprendiz de Crocheteiras. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. E se você quiser ficar ligadinho ainda mais no mundo do crochê, acesse o Instagram @brunaspijac. Na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse suplá maravilhoso feito com fio náutico. Essa é a técnica do crochê conduzido. Ela exige um pouquinho de paciência, mas o resultado é maravilhoso. Agora vamos conferir a lista de materiais e o passo a passo dessa técnica. Antes de iniciar o suplá, é importante que você saiba de uma coisa. Para que ele tenha o diâmetro de 35 centímetros, você tem que usar o fio náutico. Por quê? Caso você use um fio mais fino, a sua flor vai reduzir de tamanho. E se você usar um fio muito espesso, a sua flor vai aumentar de tamanho. Para dar início ao suplá, você vai pegar a cor terracota e vai queimar a pontinha, para que o fio não desfie. Agora, você pode fazer 4 correntinhas e fechar o anel, ou fazer anel mágico, tanto faz, é opcional. Para fazer o anel mágico, eu faço um X na mão, seguro, retiro dos 2 dedos e seguro novamente. Insiro a agulha, puxo o fiozinho e faço 2 correntinhas. Bom, essas 2 correntinhas contam como primeiro ponto baixo. E agora eu vou tecer mais 9 pontos baixos, então aqui nós vamos ter o total de 10 pontos baixos. Feitos os 10 pontos baixos, eu insiro lá na segunda correntinha que eu fiz no início, puxo e puxo, faço ponto baixíssimo e ajusto puxando o fiozinho do anel mágico. Pronto! Agora nós vamos conduzir o fio terracota com a cor branca. Antes de iniciar, é importante que você queime a pontinha para que ela não desfie. Vamos tecer agora 2 pontinhos para cada ponto de base. Então, se eu tenho aqui 10 pontos baixos, agora eu vou ter o total de 20 pontos altos. Mas nós vamos conduzir o fio. Então, vou fazer o seguinte: um ponto alto de terracota e um ponto alto em branco dentro do mesmo ponto. Para iniciar o ponto alto, nós fazemos 3 correntinhas, mas como eu desejo conduzir o fio, vamos fazer apenas 2. 1 e 2. A terceira correntinha vai ser feita com o fio branco. Então, eu dobro o fiozinho medindo mais ou menos de 7 a 10 centímetros e passo por debaixo do fio terracota. Agora, eu vou trabalhar com o fiozinho da cor branca. Então, eu vou dar a laçada e vou inserir dentro do mesmo pontinho das correntes. E aqui eu vou fazer um ponto alto, mas não vou finalizar. Faltando 2 na agulha, eu venho com o fio terracota e finalizo. Vamos para o próximo ponto. Dou a laçada com o fio terracota, insiro pegando lá no próximo pontinho de base, faço ponto alto em terracota, mas não finalizo. Faltando 2 na agulha, puxo o fiozinho branco. Então, eu troco de fio. Quando a gente fala que o trabalho é conduzido, é porque nós vamos conduzir os fiozinhos que nós não estamos utilizando. Então, é importante que você esconda esses fiozinhos por debaixo dos pontos. Vou dar a laçada com a cor branca, insiro dentro do mesmo pontinho, porque são 2 pontos altos dentro de um ponto, faço ponto alto e não finalizo, troco de cor. E aí eu puxo. Vejam que o segredo é não finalizar o ponto alto. Faltando 2 na agulha, você troca de cor e puxa. Vamos para o próximo ponto de base. Insiro, faço ponto alto com terracota, puxo e não finalizo. E agora,
eu puxo o fiozinho da cor branca. Dou a laçada, faço ponto alto com o branco e não finalizo. Puxo o fiozinho terracota. Então, nós vamos ter o total de 20 pontos, alternando as cores, um terracota e um branco, sendo que para cada ponto de base, você vai ter um ponto terracota e um ponto branco. Então, aqui eu teci o total de 20 pontos, alternando um ponto de cada cor. Vejam que aqui atrás eu conduzi os pontos e não fica aqueles pontos repuxando. Se você não conduzir, vai dar errado, ou seja, os fiozinhos devem passar por debaixo dos pontos, os fios que você não está utilizando. Para encerrar, eu vou finalizar com a cor terracota, levo meu fiozinho branco lá para cima, insiro pegando lá na terceira correntinha que eu fiz no início e puxo. Vejam que o fiozinho branco está lá em cima, ele precisa caminhar a cada carreira. Dentro deste pontinho terracota, eu vou fazer 3 pontos altos no total. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, um ponto alto, porque as 3 correntinhas contam como o primeiro ponto, e mais um ponto alto. Acontece que o próximo ponto vai ser em branco. Faltando 2, eu puxo o branco, dou a laçada, insiro pegando no pontinho branco de base e faço um ponto alto, não finalizo. Faltando 2, puxo o fiozinho terracota, dou a laçada, dentro do pontinho terracota, faço 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Só que no terceiro ponto, faltando 2, eu faço a troca de fio. Puxo o branco, dou a laçada, insiro pegando no ponto branco de base e vejam que o fiozinho que eu não estou usando, ele fica por dentro dos pontos. Faço um ponto alto, não finalizo e puxo. Pronto, então qual vai ser a sequência de pontos? Nós vamos tecer 3 pontinhos altos para o ponto terracota de base e um pontinho em branco para o ponto branco de base. Finalizada a terceira carreira, vamos para a quarta. Finalizei aqui com o branco, então eu puxo o terracota, concluo o pontinho, insiro lá na terceira correntinha, levo o fiozinho branco comigo, ele não pode ficar lá para trás. Finalizo com ponto baixíssimo e agora nós vamos trabalhar da seguinte forma: 2 pontinhos para o primeiro ponto em terracota, um pontinho para o segundo ponto em terracota e 2 pontinhos para o terceiro ponto em terracota e um pontinho para o branco. Então, aqui vamos ter 5 pontos e aqui 1. Vamos lá. Vou iniciar com o primeiro pontinho alto, que são as 3 correntinhas, dou a laçada, insiro dentro do primeiro ponto, porque aqui nós vamos fazer 2 pontinhos altos dentro do primeiro ponto. Observem que eu estou conduzindo o fiozinho branco por debaixo do ponto. Dou a laçada, insiro no segundo ponto de terracota e faço ponto alto. Dou a laçada, vou para o terceiro ponto de terracota e faço 2 pontos altos, 1 e 2. Mas no segundo ponto eu não finalizo, faltando 2, eu puxo o fiozinho branco. Pronto. Dou a laçada, faço apenas um branco sobre o ponto branco. Não finalizo, porque a próxima cor é o fio terracota. Puxo com o terracota. E agora eu repito, faço 2 pontos em terracota no primeiro ponto de base, faço um ponto alto no segundo ponto de base e faço 2 pontos no terceiro ponto de base. Então, aqui 1 e 2 no segundo ponto, tendo 2 argolas na agulha,
puxo o fiozinho e faço ponto alto em branco. Então, nós vamos ter esse resultado, 5 pontos, sendo 2, 1 e 2 em terracota e um pontinho em branco. Finalizada a quarta carreira, vamos para a quinta. Então, aqui eu finalizo com a cor terracota, passo o fiozinho branco lá para cima, insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Agora, vamos tecer da seguinte forma. Eu vou subir 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto. Dou a laçada. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Nesse pontinho aqui do meio, contando é o número 3, eu vou fazer 2. 1 e 2. Dou a laçada neste ponto seguinte, que é o ponto número 4, eu faço um ponto alto. Dou a laçada no ponto seguinte, faço um ponto alto. Não finalizo, faltando 2 argolinhas na agulha, eu puxo o fio branco. Dou a laçada no pontinho em branco, eu faço ponto alto em branco. Mas eu não finalizo. Puxo com o fiozinho terracota e repito. E aqui nós temos o total de 6 pontos em terracota e um pontinho em branco. Para dar continuidade, eu passo o fiozinho terracota, finalizo e aí eu continuo, faço um ponto alto para o primeiro, um ponto alto para o segundo, 2 para o terceiro, um para o quarto e um para o quinto. E aí nós vamos ter o total de 6 pontinhos. Aqui eu completei a quinta carreira. Vamos para a sexta. Finalizo com a cor terracota, insiro na terceira correntinha, puxo o fiozinho branco e faço ponto baixíssimo. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos subir apenas 2 correntinhas e vamos fazer um ponto alto. Vamos tecer 2 pontinhos altos, um para este ponto e um para este ponto. Então, aqui eu faço um ponto alto, aqui um ponto alto, e aqui nós temos 2 pontinhos. Esses 2 pontinhos eu vou fechar junto, então eu insiro, faço ponto alto e não termino. Dou a laçada, insiro, faço ponto alto e não termino. Vou ter na agulha 3 argolas. Pego o fiozinho branco e puxo tudo. Dou a laçada, dentro do pontinho branco, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No terceiro ponto, eu não finalizo. Passo o fiozinho terracota e agora eu inicio. Esses 2 primeiros pontos eu faço fechado junto. Então, faço um ponto alto, não termino, e faço um pontinho alto e não termino. Tendo 3 na agulha, dou a laçada, puxo tudo. Faço um pontinho alto normal, 1. Próximo ponto, um pontinho alto normal. E agora, tendo 2 sobrando, eu faço 2 pontinhos altos fechados juntos, porém finalizado com o fio da cor branca. Pronto, e aí agora eu repito 3 pontos altos em cima do pontinho em branco. Finalizada a sexta carreira, para encerrar, eu passo o fiozinho terracota, levo o fiozinho branco lá para cima, insiro pegando no ponto, puxo e puxo. Subo 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto e vejam que aqui eu tenho 4 pontos de base, 1, 2, 3 e 4. Dou a laçada, insiro no próximo ponto e faço ponto alto, não termino. Dou a laçada, insiro no próximo ponto alto,
faço ponto alto, dou a laçada e puxo tudo. Pronto. Agora, eu dou a laçada, no próximo ponto eu faço um ponto alto. Então, aqui nós vamos ter o total de 3 pontos. Vejam só, aqui nós fechamos 2 pontos altos juntos e aqui 2 pontos altos juntos. Então, nós vamos contar sendo apenas um ponto esses 2 pontos altos fechados juntos. Feito isso, eu finalizo com um branco, então, no primeiro ponto de base, eu faço 2 pontos altos. 1 e 2. No ponto do meio, eu vou fazer apenas um. No ponto seguinte, eu vou fazer 2. 1 e 2. Mas eu não vou finalizar esse pontinho. Então, vejam só, aqui nós reduzimos os pontinhos para 3 pontos e para o branco nós aumentamos. Então, nós temos 2, 1 e 2. No total, nós temos 5 pontos. Agora, vamos passar o fio terracota, finalizar e vamos fazer novamente os pontinhos que eu já expliquei anteriormente. Então, um pontinho alto, aqui eu faço ponto alto e não termino, faço ponto alto e não termino, então nós temos 2 pontos altos fechados juntos e um ponto alto que eu não vou terminar com um terracota, mas eu termino com a cor branca. Pronto, e aí eu repito fazendo os pontinhos em branco. Finalizada a 7ª carreira, eu termino o pontinho com o fio terracota, insiro no próximo pontinho, puxo e puxo, faço ponto baixíssimo, sempre levando o fiozinho branco junto, e agora eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos da cor terracota. Então, eu faço 2 correntinhas para iniciar o primeiro ponto, dou a laçada, insiro no segundo ponto de base, faço ponto alto, não termino, dou a laçada, insiro no último pontinho em terracota de base, dou a laçada e aí, tendo 3 na agulha, eu venho com o fiozinho branco e puxo tudo. Então, aqui nós temos 3 pontinhos altos fechados juntos. Agora, eu dou a laçada com o branco e vou conduzir o fio terracota. Com o branco, eu vou fazer no primeiro ponto 2 pontos altos. Agora, faço um pontinho alto para o próximo ponto. Para o ponto seguinte, eu faço 2 pontinhos. 1 e 2. Para o próximo ponto, eu faço apenas um ponto alto. E para o último ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, 1 e 2. Vejam só que aqui na carreira anterior, eu tenho 5 pontos em branco. Agora, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos em branco. Feito isso, eu venho com o fiozinho terracota e puxo. E agora, eu faço 3 pontinhos altos em terracota, fechados juntos. Mas, eu tenho que fechar esses pontinhos com o fio branco. Pronto, e aí eu repito o mesmo esquema de pontos nessa parte aqui. Para finalizar a 8ª carreira, eu vou terminar com o branco. Vou inserir lá no pontinho cor terracota e vou fechar. Pronto, fiz ponto baixíssimo e aqui nós já temos o desenho da flor. Agora, eu vou fazer o acabamento do suplá. Então, eu faço 2 correntinhas para iniciar o ponto
E aí eu vou tecer da seguinte forma: um ponto baixíssimo e uma corrente, um ponto baixíssimo sem pular ponto de base e uma corrente, um baixíssimo e uma corrente. Então eu vou fazendo baixíssimo e corrente até completar toda a carreira, lembrando que o acabamento é opcional. Vejam que eu já escondi boa parte do fiozinho terracota, então eu venho, corto ele, passo isqueiro tanto no fiozinho que eu cortei que está preso ao novelo, quanto no fiozinho que depois de pronto suplar eu vou esconder entre os pontos do trabalho. Agora eu continuo fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo. E nós vamos trabalhar agora só com a cor branca. Finalizada toda a carreira do ponto rendinha, que foi o que eu ensinei para vocês anteriormente, eu faço uma corrente, insiro pegando lá na primeira correntinha, puxo e puxo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Pronto. Venho com o isqueiro, queimo a pontinha do trabalho e queimo a pontinha do fio que sobrou. Pronto. Agora vamos para o acabamento da peça. Vejam que aqui eu tenho o fiozinho do anel mágico e aqui eu tenho o fiozinho que eu acabei de cortar do branco e da carreira anterior da cor terracota. Então, para fixar o anel mágico, para que ele não solte e não abra com o tempo, nós vamos cortar o fiozinho. Vejam que ficou uma pontinha ali ainda. E eu vou passar o isqueiro e derreter esse fio até que ele pegue entre os pontos. Veja só, tá? Espera secar um pouquinho. Vou passar mais um pouquinho aqui o isqueiro e pronto. Então ele cola aqui, não precisa fazer mais nada. Vejam que aqui eu tenho o fiozinho terracota, é a mesma coisa. Eu corto deixando um pedacinho e esse pedacinho eu passo isqueiro até ele derreter e ficar preso aqui, ó, entre os pontos, tá? Pronto, espera secar um pouquinho. E aí agora você pode pegar uma agulha de espessura menor e esconder o fiozinho branco e fazer o acabamento da mesma forma. Pessoal, vejam só como fica o lado avesso da peça e o lado direito. Então, quando a gente conduz os fios por entre os pontos, o avesso ele fica perfeito. Olha só isso. Lindo, não é mesmo? Faça o seu suplá, publique em suas redes sociais e marque #Aprendiz de Crocheteiras. Um beijo e até a próxima!